Oi, pessoal, dando seguimento ao nosso curso de Direito Administrativo, o nosso tema hoje é o controle da administração pública. E olha que esse tema é dos mais profundos, embora a gente vai trabalhar hoje com uma ferramenta chamada mapa mental. Mapa mental você consegue até visualizar, enfim, o esquema, a estrutura, tudo de uma vez só. Mas o tema ele é profundo, porque envolve controle. E controle está na essência da discussão da política. Né? E controlar a administração pública é tema que leva a reflexões sobre o próprio controle de um poder sobre o outro. Né? Nós estamos direto aqui dialogando com a teoria dos poderes, com as teorias que debatem discricionalidade e controle judicial, enfim, tem coisas muito interessantes por aqui. Como de costume, vou eu ficar na tela pequenininha e vou deixar a tela grande com vocês. Então, tchau para vocês, fiquei pequenininho aqui e vamos adiante. Então, e como sempre, para iniciar, a gente acordar um pouquinho, vamos trazer os nossos bonequinhos de sempre, aquelas obras de arte profundas. E aqui temos isso. Como pensar controle da administração pública? Olha aqui, como parece meu controle do carro, isso aqui, ou do alarme, sei lá. Fiz um controle simples e está aqui nossas figuras da administração pública, o agente público, o prestador concessionário, delegatário de serviço público, seu agente. Mas é possível controlar todas essas pessoas? Algum tipo de controle talvez seja possível, ou talvez todos os tipos. Vamos pensar sobre isso. Aliás, falando em controle, o que significa controle? Controle? Vamos lá. Controle pode ser isso. Vou ligar aqui o meu controle. Todo mundo ok? Vocês viram que eu liguei o controle. Coisa bonita. Tá, então é o seguinte, vou apertar um botão, eu quero que vocês, deixa eu ver, vou apertar um botão, esse aqui. Uau, eu apertei o botão e vocês levantaram os braços, olha que bonitinho. Então, veja, talvez esse seja o suprassumo do controle. Você aperta um botão, você toma uma decisão e automaticamente a administração pública faz o que você quer. Vamos lá, baixem os braços agora. Uau! E eu apertei o botão de baixo os braços e eles baixaram os braços. Cara, será que é assim o controle da administração pública? Será que nós, cidadãos, nós juristas, podemos tanto assim? Não sei não, hein? De qualquer forma, vamos desligar isso aqui. Muito obrigado pela participação. Será que o controle funciona tão bem como nesse desenho? Vamos lá para o nosso mapa mental então. Tchau para vocês. Valeu, obrigado pela participação. Uau, tá aqui o mapa mental. Esse mapa, a princípio, não se preocupe se você não está visualizando todo ele, mas esse mapa envolve tudo, ou pelo menos tudo que eu consegui pensar em termos de controle da administração pública. Tá? Então, vejam, eu tenho um controle que pode ser interno ou externo. O interno vai ser o autônomo ou hierárquico. E no externo eu vou ter 4 focos de controle. A cidadania, né, o cidadão mesmo, o indivíduo considerado como tal. E aí, remédios no ponto de vista administrativo, estão em azul. Coisas que a gente já viu, já retomou em outros temas. Aliás, esse tema 20, ele dialoga com muita coisa que já se trabalhou e meio que fecha o quebra-cabeça. Né? Agora, né, vamos pensar que aqui eu fecho o ciclo de várias questões, ou pelo menos interliga elas, né? dá mais sentido ao que já se trabalhou, ou dá um outro viés sobre o que já se trabalhou. Então, em azul, por exemplo, petições, requerimentos. É o direito do cidadão de pedir qualquer coisa ao poder público, informações, lei de acesso à informação, pedir um recurso administrativo. Eu estou apertando um botão que pode levar não a levantar o braço ou a descer, mas a mudar uma decisão dentro da administração pública. Eu apertei um botão chamado recurso administrativo. Né? Pedido de reconsideração, reclamação, denúncia.
Aqui são botões, né, que você... E aqui, ó, em vermelho, são os botões que não envolvem exatamente uma atuação perante a administração pública em si, cidadão direto, mas o cidadão intermediado pelo Poder Judiciário, né? Ação popular, mandado de segurança, habeas data, né? Então tem a cidadania, tem a sociedade civil, que também, ó, tem remédios específicos aqui também, né? Também tem o Ministério Público, poderes interessantes, e o próprio Poder Legislativo, como tal, exercendo controle de algumas funções, ou de quase todas as funções do próprio Poder Executivo, né? Então aqui eu tenho a administração pública, no vermelho controlada pelo Judiciário, mas aqui eu podia ter usado outra cor aqui, né? O Legislativo também fazendo, mas tem um sistema próprio de controle. Bueno, vamos ver, agora provavelmente ninguém está vendo tão bem todo esse mapa, mas é legal que você veja nessa perspectiva e a gente vai começar a destacar pedacinhos desse mapa para poder trabalhar, tá? Então, primeiro aqui, ó, que é um comecinho lá do mapa, né? Controle da administração pública, então ele pode ser interno ou externo. O que quer dizer isso, controle interno, controle externo? É o mais óbvio possível. Isso aqui é tipo assim, não sei se eu precisava falar, mas vamos lá. Controle interno que ocorre dentro da administração pública, dentro de cada órgão, né? Então eu posso pensar, e aqui eu posso pensar direto em fazer um link com a matéria da revisão dos atos administrativos, né? Com validação ou não dos atos, poder de autotutela, princípio da autotutela, né? O que a gente visualiza em essência no controle interno? Todos os atos administrativos ilegais devem ser revistos pela própria administração, né? Podem e devem ser revistos. E isso antes que vá a qualquer órgão externo de controle. Por exemplo, em termos da União, você tem no Brasil a histórica figura da Controladoria Geral da União, que tem status de ministério. Ora, a Controladoria Geral da União é um órgão destinado de controle interno da própria União, ou seja, não sair do Poder Executivo Federal e eu criei um órgão que vai dar diretrizes para controlar os atos e que vai efetivamente ter uma dinâmica de controle da legalidade dos atos de toda a administração. Mas eu posso pensar mais simples ainda, eu posso ter um controle interno que se manifesta por um chefe que foi lá e reviu uma decisão que estava equivocada, e isso é também controle interno. Tem milhares de formas possíveis de eu pensar o controle interno, todas elas operam na mesma lógica, ou seja, a possibilidade da administração revisar os seus próprios atos em nome do princípio da legalidade. E é o princípio da autotutela. Então, assim como a gente às vezes na vida, me enganei, não podia ter feito isso, a administração pública tem o dever de fazer isso, pode criar órgãos específicos, pode criar órgãos dentro de entes federativos, pode dentro de entes da administração, né? Enfim, isso vale para todos os poderes, para toda a administração. Então, aí talvez você diga, mas é um controle, é um autocontrole. Isso, ninguém é forte em autocontrole, né? Por isso que Montesquieu já sinalizou a teoria da repartição dos poderes, onde se percebe que não precisa eventualmente ser tão eficaz, ou acaba não sendo tão eficaz o tal do controle interno. Vamos pensar que entre o tempo de Montesquieu e de hoje foi muito tempo, né? Já se passaram centenas de anos. E nós podemos dizer que hoje tem instância sim de controles internos. Se nós relacionarmos isso com a figura dos agentes públicos, de servidores públicos que têm estabilidade, ora, não é Covid ainda, só alergia da primavera. Eu posso pensar que esse controle interno opera em todas as possibilidades possíveis de agentes públicos que têm a sua garantia
né, do seu trabalho, de não serem demitidos porque denunciaram o chefe, porque apontaram, aliás, os tribunais vêm dizendo isso também, né? Então é interessante pensar que hoje, que numa estrutura em que o agente público tenha a segurança da manutenção do cargo, ainda que isso implique em demonstrar que seu chefe está roubando, está se apropriando indevidamente do que é de todos, bom, aí eu posso pensar que o controle interno pode funcionar e muito, né? Por um lado, ele nasce na desconfiança, mas por outro lado, se eu fortalecer o agente público que opera, se eu empoderar esse agente, bom, então eu tenho força nesse controle, porque acaba sendo um controle de atos de pessoas dentro do próprio poder, né? São atos internos, portanto, aliás, daqui para fazer uma divisão bem simples, né? O controle autônomo, ou seja, eu no próprio âmbito da minha atividade estou lá controlando cada etapa e descubro que fiz uma etapa errada, estou refazendo, fazendo ela corretamente. E posso pensar um controle interno na esfera hierárquica, né? Dentro da administração pública, a partir daquela lógica, né? De novo, atos administrativos. Alguém tem um poder para controlar os atos de outro, né? E esse poder é um poder hierárquico, poder de controle, né? E eu ainda posso pensar, talvez, em outras. Quando eu penso que tem entes da administração com relativa autonomia, eu posso também pensar em controles que não sejam propriamente hierárquicos, no sentido de poder de comando completo, mas uma hierarquia decorrente daquela função, né, de examinar a conta, enfim, né? Então, um órgão superior. Não se imagine que a universidade pública, por exemplo, que tem autonomia constitucional, do ponto de vista do controle da administração pública, possa não estar sujeita às decisões de controladoria geral da União, por exemplo. Só para dar um exemplo de um órgão, e eu não vou dizer que o reitor está subordinado hierarquicamente a esse órgão, mas eu vou dizer que a administração toda, de alguma forma, precisa cumprir essas decisões da Controladoria Geral da União, que, aliás, opera em paralelo com o próprio Tribunal de Contas da União, que não é um órgão de controle interno, é um órgão de controle externo. Eu estou dando só exemplos da União, mas não vamos esquecer que temos uma federação inteira por aí, e cada município, cada estado pode inventar e reinventar formas, basicamente, de revisar seus atos administrativos. É disso que se trata quando se pensa, em essência, em controle interno. Eu posso ainda pensar de revisar não só os atos administrativos, os atos da administração como um todo, viu? Está mexendo com a matéria inteira de novo aqui, por isso que eu digo que a matéria é cumulativa, né? Então, atos administrativos da administração. O da administração vai envolver os contratos, vai envolver uma gama maior de possibilidades de manifestação da vontade da administração. Só para isso que a gente precisa desses conceitos. Bom, e eu tenho, então, além desse controle interno, que, enfim, não tem muito a fazer, você viu lá no mapa, ele praticamente morre aqui, né? Porque é interno, né? Um controle dentro de casa antes que os vizinhos vejam. E os vizinhos são o nosso controle externo. E os vizinhos, no caso, não é tão vizinho assim, na verdade é o dono do prédio, que é o cidadão, ou o cidadão organizado, que é a sociedade civil, ou o representante dos interesses sociais, do Ministério Público, ou o próprio Poder Legislativo, né? E eu não vou falar agora sobre cada um deles, porque eu guardei uma laminazinha específica para cada um. Bom, vamos adiante. Controle da administração pública, se a gente abrir a Constituição, né, aqui está o controle interno, artigo 70. A fiscalização será exercida pelo Congresso mediante e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, esse artigo é o artigo que fundamenta a necessidade, enfim, de um controle interno em cada poder e o dever de existir esse controle, né? Mas o artigo 70, é preciso ter claro que ele é focado basicamente nas contas públicas, né? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Vejam que aqui, nesse momento, a Constituição opera como Carta da União.
Porque um dispositivo similar a esse, com o mesmo sentido, vai estar lá na Constituição Estadual e na lei orgânica de cada município, né? Na Constituição de cada estado, cada unidade federativa e na lei orgânica. Mas é importante aqui os sinais, né? Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Embora pareça e seja um controle preponderantemente de gastos econômico, também eu tenho um fator legitimidade aqui que me amplia bastante o leque, né? Para além da economia. E quando eu penso em operacional, também eu penso que é mais amplo do que simplesmente pensar uma questão contábil ou de simplesmente orçamento, ou até mesmo de uso de patrimônio público, né? Então, E vejam que o artigo 70, para esse controle de preponderantemente econômico, elege um outro poder que eu diria que tem que fazer o controle ordinário disso, né? Que é o Congresso Nacional. Então, se eu falo isso na Constituição em relação à União, devo imaginar que nos outros sistemas isso se reproduz, até porque a própria Constituição induz a perspectiva de que esses valores têm que ser reproduzidos dentro de cada unidade federativa. E aqui um parágrafo único que é importante, prestará contas qualquer pessoa que utilize, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, né? Então, se o dinheiro é público, você vai ter que prestar contas, e aí vai o princípio da publicidade, princípio da moralidade, está tudo dentro desse pacote, tá? Fiz esse parênteses aqui para trazer essa questão. Isso aqui vai ser um pouquinho vai ser retomado lá quando se discutir a questão dos orçamentos públicos e receitas e despesas, que é um tema lá do direito financeiro, né? Aqui, o primeiro dos atores, só voltando para trás, né? Controle interno, controle externo, controle do cidadão, né? Ou da cidadã. Isso que aqui eu até estou usando o controle da cidadania, que envolve o cidadão e as cidadãs. Aliás, ainda aqui um conceito um pouquinho pobre, né, de cidadania, como apenas o direito ao voto e a participação, né? Nós já trabalhamos um conceito um pouco mais amplo, dimensão civil, política, social e ambiental, mas por hora já é importante isso, né? Isso aqui é a dimensão política da cidadania tomada no seu sentido mais amplo, né? E vamos pensar que o primeiro modo de controle é o voto, né? Mas vamos ter claro que o voto tem seus limites, tem imensos limites. O primeiro limite é o limite temporal, né? Você só consegue, né, controlar você pode, né, tem uns agentes públicos que você vai literalmente demitir ou renovar o mandato dele, enfim. E só que você só faz isso a cada 4 anos para cada ente federativo, né? Então você não tem esse poder, mas não deixa de ser um poder importante, porque você, inclusive, sem nenhum motivo necessário, sem nenhum processo, você literalmente destitui os principais cargos dirigentes simplesmente porque você não lhe agrada o conjunto da obra. Então aqui no mundo do voto tem essa possibilidade sumária, né? E está tudo bem, isso faz parte dos cargos relacionados a esse tipo de agente público. Mas a cidadania também não se restringe ao voto, né? Existem espaços, as normas trazem espaços representativos do cidadão em órgãos públicos. Então eu posso ter, além, né? Aliás, vamos deixar bem claro que, por um lado, o voto é o direito de votar, mas eu como cidadão, para o processo eleitoral, eu vou estar, quem se elege prefeito, quem se elege vereador, está representando seus confrades lá dentro de um órgão público, um órgão com imenso poder. Então, voto e representação são ferramentas fantásticas da cidadania. Tendo claro que, às vezes, além dessa representação política, propriamente dita, eu vou ter órgãos administrativos que vão ter espaços de representação
E aí vale, normalmente, vamos lá, Conselho Nacional de Educação, de Avaliação do Ensino Superior, né, CONAS, tem lá a representação dos estudantes, né? Então, vejam, é uma categoria que é representada por um cidadão. Conselho Nacional do Meio Ambiente tem espaços, já teve mais até, mas tem espaços ainda para representantes da sociedade civil, para as chamadas organizações não governamentais ecológicas. E isso está cheio pela administração pública de todos os entes federativos. Tá? Também vou dizer que a cidadania tem espaço de participação quando ela exerce seu direito de defesa. Por quê? Porque é o momento em que ela pode, a administração tomou uma iniciativa, vai praticar um ato, e você, quando se defende, vai dizer, não, mas esse ato não é conforme a legalidade. Então, quando você se defende de uma multa, quando você se defende de um processo administrativo, você está interferindo, controlando, apertando o botão, voltamos lá aos botões, apertando um botão que pode resultar num recuo da administração pública, numa intenção que um determinado agente público pode ter tido e que você, porque se defendeu, corrigiu. Né? Então, isso são formas, vejam, as duas primeiras são mais genéricas, são direitos de participação, e aí você está não exatamente controlando, mas você está ocupando um espaço do próprio poder, mas isso também é uma forma de controlar, né? Você vai lá para dentro, mas você de fora, que eu começo daqui para baixo, você opera com controles externos, aqui sim vale bem a figura dos botões, e você começa a operar quando se defende. Né? Num processo você está contribuindo para uma decisão pública e, portanto, você está apertando um botão que pode ter uma consequência. As outras formas de apertar botão são as várias petições possíveis do cidadão, da cidadã, perante a administração pública. E aqui, eu dei exemplos aqui, porque você pode literalmente requerer muita coisa. Aqui o mais importante, não tenho dúvida, botei em cima de propósito, é o pedido de informações. Onde e aí tem a ver tudo com o nosso último tema, que é a Lei de Acesso à Informação. Então este é um dos grandes poderes de controle, até porque você vai controlar o que se você não sabe o que está acontecendo. Então vamos pensar que o pedido de informações é o começo do controle, ele não atinge diretamente o ato administrativo, ele não é um botão que você muda o ato da administração, mas por outro lado é um botão que você faz a administração fazer alguma coisa, produzir informação, dar acesso à informação para você, e mais do que isso, esse botão faz a administração pública te trazer um relatório, um conjunto de dados, a partir dos quais você pode pensar em outros instrumentos. Né? O recurso administrativo tem exatamente essa função. Né? Houve uma decisão, vou recorrer administrativamente, sem problema. Já vimos lá no processo administrativo. Então voltamos mais um tema. Não tem tema que a gente não dialogue aqui, dos princípios, passando pelos agentes públicos, pelos entes da administração, né? Porque tem que pensar que esse controle se dá em todos os entes, toda a administração direta e indireta. Né? Pedido de revisão, de reconsideração, reclamação, denúncia. Qual a diferença entre reclamação e denúncia? Cá entre nós depende da norma. Tem uma norma que diz que o cidadão poderá reclamar e o outro cidadão poderá denunciar. Mas vamos pensar que, por isso eu não quero fechar conceito, nenhum recurso é fácil, é de uma decisão, tal, pedido de informações, tudo bem, mas aqui eu poderia ter outra palavra, né? O requerimento de explicação, pedido de explicações, sei lá. Né? Porque isso eu falei, isso aqui acaba sendo exemplificativo. O que está em jogo é o direito do cidadão requerer. E é um direito fundamental, que não pode ser tolhido de forma nenhuma. Então vamos pensar que reclamação tem mais a ver com algo que não funciona, um serviço prestado inadequadamente, e eu estou mais lá no foco do serviço público. E vamos pensar que denúncia tem mais a ver uma atitude de um determinado agente público
ou até mesmo de um órgão público. Denuncio que o órgão não está funcionando, então eu estou dando ciência à autoridade ou a quem quer que seja, seja do controle interno, seja do controle externo, né? Então, denúncia também, de novo, tem muitas aplicações à palavra e, enfim, eu não vou fechar nenhuma dessas duas, eu vou dizer que está valendo. O que interessa é que são formas de você dizer para a administração que alguma coisa não está bem. Tá? E nós já vimos lá no processo administrativo que o princípio da formalidade simplificada, enfim, vai te dizer que interessa muito a palavra que você use. Se você for claro na sua manifestação, a administração pública é um botão que você aperta, a administração pública vai ter que dar uma resposta e um andamento, e não vai poder ser uma resposta formal. Você fez uma reclamação, mas é uma denúncia, então não vamos proceder. Bom, aí é a forma escravizando a essência, e não é isso que se espera de qualquer processo administrativo, né? E aí, em vermelho, a cidadania tem alguns remédios, e aqui são os remédios constitucionais. Eu não vou repetir a aula de constitucional, mas agora eu tenho até uma listinha desses remédios para a gente não perder de vista. Aliás, vamos já para elas. Ó, a ação popular está no 573 e ela tem o foco de você anular ato administrativo, né, ou lesivo, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio público, né, aos bens de valor histórico, cultural. A lei é lá de 65, ela não tinha toda essa dimensão, mas a Constituição ampliou no 573 e é um remédio que até infelizmente não é tão usado, talvez porque concorra, né, com a própria ação civil pública que a gente vai falar mais adiante, que tem, enfim, um agente público, um órgão público pago para se preocupar com isso. E aqui o cidadão ele tem direito de entrar com a ação popular, até isento de custas, mas não é isento de pagar o advogado para ter uma ação bem cuidada. E o advogado, para fazer isso de graça, também é complicado, porque ele tem um custo de cuidar do processo, de juntar, enfim. Mas a ação popular ela serve para anular no ato lesivo a administração pública sobre vários aspectos. Tá? Então veja, eu aperto o botão de desliga do ato administrativo. Você pode desligar o ato administrativo por uma ação popular. Ponto. Legal. Forte essa, né? É só o juiz concordar com isso. O próprio mandado de segurança individual, ele, por que você botou o agente lá naquele botão liga e desliga? O mandado de segurança desliga a decisão, um ato administrativo praticado por um agente público, né, que está ferindo direito líquido e certo seu, tem lei específica também, e aí você está focado exatamente no ato praticado e você tem um direito individual sendo lesado, né? Não posso deixar de mencionar o remédio do habeas data, onde você obriga a administração pública a lhe dar acesso a documentos, enfim, informações. Lei desde 97, Lei 9.507. O mandado de segurança tem de 2009 a nova Lei do Mandado de Segurança, um pouco mais repaginado, aí, mas com a mesma lógica, né, de controlar ato de autoridade pública, que é focado na autoridade pública. Aqui em cima a ação popular é focada no ato administrativo. E aqui a ação popular vale qualquer ato, e no mandado de segurança tem que ser só para o seu direito líquido e certo. A princípio, depois a gente vai ver que tem mandado de segurança coletivo, mas não é do cidadão, é da sociedade civil. Por que não dizer o remédio heróico, o habeas corpus, né, um ato de autoridade que esteja cerceando a sua liberdade. Então, está ainda regulado, o pessoal da área penal reivindica uma lei para o HC, né, porque ele ainda é regulado pelo Código de Processo Penal lá da década de 40, né, mas é um remédio repetido pela Constituição. E ainda o mandado de injunção, olha que interessante, o mandado de injunção é um remédio constitucional inovado, trazido pela primeira vez na história pela Constituição de 1988 e que recém foi regulado. Recém deu 4 anos de que ele foi regulamentado e
porque é para proteger um direito que você tenha, que o legislador foi inerte. Quando a gente fala que o legislador tem o dever de legislar, o mandado de injunção só confirma essa hipótese. Então, o legislador não tem o direito de não exercer o dever poder de legislar, tanto que há um remédio constitucional para o cidadão corrigir o legislador. Olha que aqui é um remédio de controle de ato do poder legislativo e mais do que isso, não é nem de ato administrativo, né? É um ato do poder legislativo. É bem interessante. Na verdade, nem ato, é a inércia do próprio poder legislativo na ausência da prática do ato. E vamos pensar que cada vez que você vai ao judiciário, né, eu botei aqui o CPC e o CPP, cada vez que o cidadão vai ao judiciário solicitar uma providência em relação à administração pública, ele está fazendo o controle. Aliás, aqui eu preciso já dizer, né, existe uma fofoca, eu não vou dizer que isso é uma corrente, porque para mim isso não passa de fofoca, né? Que é, o Poder Judiciário está interferindo na administração pública. Primeiro que nós já vimos que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só atua se provocado. E na verdade aqui, todas essas ações são provocações, não são provocações, a gente já falou, são determinações de trabalho a serviço de direitos fundamentais. Então, quando o judiciário vai lá e altera um determinado... Vai uma ação popular, ele anula um ato da administração, meu Deus, o judiciário interferiu. Não, o judiciário não interferiu, o judiciário fez a sua função. Então para que ter ação popular se o judiciário não pode anular o ato? Não, então era mais honesto essas pessoas que dizem essa fofoca, porque não pode ser teoria, né? Vão lá e vão ter que dizer que não, nós defendemos politicamente que não existam remédios como ação popular, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, porque nós não queremos que o judiciário se pronuncie. Agora você criou a ação. Você cria a ação para o judiciário ficar quieto? O cidadão vai lá, tem direito líquido certo a isso, a administração pública violou. E agora o judiciário interferiu, que horror. Não, o judiciário fez a sua função. Tomar uma decisão diante de uma demanda. Meu Deus do céu! Né? Como a cultura brasileira, às vezes, parece que ela remonta, sei lá, antes da Idade Média, enfim, porque essas coisas estão interligadas, elas não estão, não estão no ar. Então, se você deu esses poderes e são poderes de controle, sim, da administração, e eu tenho todas as ações possíveis aqui, você deu para quê? O judiciário só decide contra? As ações, podia ter um artigo da Constituição. O judiciário nunca decidirá a favor do cidadão, né? Porque aí você acaba com o controle do judiciário. Mas ninguém vai votar um artigo desse. Pois é, então se votaram que o judiciário... Essas ações, aliás, o mandado de injunção, quanto tempo demorou até se fazer um ajuste? Na verdade, só se deu depois que o STF foi lá e resolveu fazer funcionar mesmo sem lei, né? E aí o legislativo diz, não, pois é, então... Porque o mandado de injunção garante direitos, né? E às vezes uma lei empaca, porque algum setor não quer aquele gasto público eventualmente necessário, enfim. E aí, o judiciário, então vamos ter a Lei 13.300 de 2016. Aliás, essa lei deu uma dimensão de mandado de injunção como direito individual, mas também deu uma dimensão coletiva para ele. Foi bom ter amadurecido, talvez, demorado tanto tempo. Mas vamos deixar claro que aqui é um momento em que eu preciso dizer, repetir, enfim, parem de falar bobagem sobre a intervenção do judiciário no executivo. Parem de falar bobagem sobre a ideia de que o judiciário interfira na administração pública, como se a administração pública pudesse ou devesse operar sem qualquer tipo de controle do cidadão. Porque o judiciário, quando toma uma decisão, não toma porque acordou de manhã de mau humor e resolveu intervir. Ele toma porque do lado de lá existe alguém legitimado a tanto, pedindo uma providência com base, também não foi num sabor amargo do café, né? Com base em direitos constitucionais ou legais, enfim, né? Mas está aqui, é um leque bem fortinho esse do cidadão, né? Mediado por advogado, que é essencial
à justiça, né? Salvo aqui o habeas corpus, que não precisa. Vamos adiante. E vamos falar da sociedade civil. O que é sociedade civil? Olha, a palavra se presta a muita coisa. Então, cuidado. Eu posso pensar a sociedade civil em sentido jurídico técnico, bom, é qualquer associação de pessoas por um fim comum nos termos do Código Civil. É uma sociedade civil com fins ou sem fins lucrativos. É uma associação ou uma empresa. Tá, mas não é nesse sentido que eu estou falando aqui. Embora não deixe de se relacionar, mas quando eu estou falando de sociedade civil aqui, eu estou falando no sentido político, né? Os conjuntos de grupos, de agrupamentos sociais ou agrupamento social como um todo, né? A nossa sociedade, né? Vamos pensar o Estado, o indivíduo e a sociedade. Vamos ter que a sociedade civil, que é o termo mais usado lá pelos teóricos, mas é nesse sentido, a sociedade como tal. Qual a diferença em pensar o indivíduo, cidadania e a sociedade? A diferença é que existem remédios constitucionais que são individuais. Existem remédios constitucionais que não podem ocorrer, ser utilizados individualmente. Exemplo, a sociedade civil tem a ação civil pública à sua disposição. E é uma ação que o cidadão individualmente não tem. Por quê? Bom, porque talvez pelo escopo da ação, que é uma ação que obriga a administração pública a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ela, no sentido, ela é mais poderosa do que simplesmente anular o ato administrativo. Ela determina providências concretas da administração, independente da existência de ato administrativo. Pelo seu caráter tão poderoso, talvez o Constituinte tenha preferido deixar ele nas mãos do Ministério Público, que a gente vai ver depois, mas também naqueles coletivos, naqueles segmentos da sociedade que se organizam no interesse comum. Né? Não é apenas um cidadão, é um grupo de cidadãos que compõem a Associação Ecológica Chico Mendes. Vamos lá, quantas associações ecológicas Chico Mendes deve ter por aí? Então, a Associação Ecológica Chico Mendes pode entrar com uma ação civil pública? Pode. Tanto quanto o Ministério Público. Ela só não tem um inquérito civil público à disposição dela. Mas ela tem a ação, ela a prerrogativa de entrar com a ação dentro dos requisitos que está lá na lei da 7347, a lei da ação civil pública. Cadê você? Aliás, está até errado aqui, está a lei da ação popular. Putz, isso é um erro bem feio aqui, né? Mas é 7347, não tem problema nenhum, tá? Volta para cá. Ação civil pública. Então, vejam, a ação civil pública pode ser emprestada pelo Ministério Público, mas também por sociedade organizada. A Constituição não chegou a dizer isso. Ela deu para o Ministério Público, a ação civil pública. Mas ela chegou a dizer que isso não impede outros legitimados e a lei legitimou outros. Né? Ação direta de inconstitucionalidade. Tem várias, de novo, alguns órgãos, alguns tipos de associações extremamente representativos, como as confederações sindicais, podem entrar lá para anular, né, uma decisão legislativa, né, um controle mais do que controle da administração pública, né, é um controle mas eu posso entrar com uma ação contra medida provisória, que eu vou ficar discutindo se é lei, se é ato, enfim, e aí eu vou dizer que isso é um instrumento de controle do ato administrativo. Se eu pensar que medida provisória não deixa de ser ato administrativo em última instância, né? Mas de qualquer forma, e aí depende do conceito que você usa para ato administrativo, você não vai conseguir colocar medida provisória lá, mas tudo bem, não vou deixar de trazer ação direta de constitucionalidade. Mandado de segurança coletivo, de novo, as coletividades em nome dos seus representados, assim como mandado de injunção coletivo. No mandado de segurança tem um direito líquido e certo comum. No mandado de injunção eu tenho a ausência de legislação referente a um direito constitucional não regulamentado. E ainda todo um conjunto de outras ações judiciais. Tá? Tirando aqui a correção aqui da ação civil pública, não leiam isso aqui, né? Mas 129.3 da Constituição Federal está certo. O mandato de segurança coletivo, né? Que está na mesma lei que regula o mandato de segurança individual, que está no inciso seguinte da Constituição.
A ação direta de inconstitucionalidade, que tem lei específica, 9868. O mandato de injunção coletivo, que nós já recém conversamos sobre o individual, a lei também é a mesma. Né? E ainda outras ações judiciais possíveis, e de novo vou deixar aberto aqui. Acho até que também ficou com essa lâmina dormindo, ponto, porque eu vou deixar, deveria estar só o CPC aqui. Cara, vamos consertar isso, isso é uma vergonha. Não vamos ficar com esse negócio assim. Vai ser ao vivo e a cores. Cadê você? Ações aqui. Vamos botar óculos. Não, então eu quero a lei 7347. 7347. Tá? Vamos lá. E aqui vamos tirar o Código Penal daqui também. Quem sabe? Agora não vai me dizer, não vai me exigir que eu saiba decorar o ano da ação civil pública, né? Vamos ajudar a lei da ação civil pública. O ano, o mês e o dia, pode esquecer. Né? 24 de julho de 85. 24 de julho de 85. 24 de 7 de 85. E vejam, e o ano dela é importante porque ela vem antes da Constituição Federal e praticamente a legitima. Né? Volta isso para ficar grandinho. Beleza? E volto eu à tela grande. Pronto, agora sim. Não vamos ficar com lâmina estragada aqui. Estragamos duas lâminas uma vez só, meu Deus do céu. Tá, isso não é ação popular, meu Deus do céu. Cara, certo que você acordou já? Porque aqui tá valendo, é o cidadão, tá tudo bem, ó. E aqui vamos para cidadania, passa a sociedade civil. Aqui, ó, 7.347 de 24 de 7 de 85. Agora ficou, vai. 1985. E aqui sim que eu vou tirar o CPP daqui. Por que o CPP estava lá no cidadão? Ué, ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público foi inerte. Cidadão, vamos salvar isso aqui antes de ter bobagem. Né? E o cidadão pode ir para ação penal. Isso deixem lá para o mundo do direito penal, que não é o meu. Pronto, agora sim, não vamos mais dormir, esperamos. Né? Então está aqui, ação civil pública. Mandato de segurança coletiva, ação direta de constitucionalidade, mandato de injunção coletivo e outras ações judiciais. A sociedade civil organizada. Por que eu tirei disso? Porque não existe ação penal privada de pessoa jurídica subsidiária da pública. Aliás, isso é uma coisa importante. Quando eu estou pensando na sociedade civil, agora sim, eu acabo pensando no sentido jurídico de que são ações que são pessoas jurídicas que entram. Né? São ações ou de órgãos da administração pública ou pessoas jurídicas privadas. Né? Isso aqui não são ações de sociedade civil. Quando eu falo em representação, o que diferencia a representação da sociedade civil da cidadania em si é que na cidadania basta o título de eleitor para entrar com essas ações e às vezes nem isso precisa. Né? E a sociedade civil envolve organizações, enfim, segmentos, mas esses segmentos que de alguma forma institucionalizados, de alguma forma materializados naquilo que você aprendeu a chamar de pessoa jurídica. Tá? Mas ou em órgãos públicos, enfim. Mas certamente não cabem, não são remédios para as pessoas físicas em geral. Tá? Agora sim. E aqui sim, ó. Aqui, ó. Eu acertei, não errei a data? Não. 4717. Ação civil pública, 24.785.
Esse foi o erro, cara. Você arrumou no Ministério Público, mas não tinha arrumado na outra. Bom. Então tá, Ministério Público. Então, o Ministério Público é o órgão que representa e defende os interesses da sociedade, independentemente do governo, independentemente das ações de Estado, né? É o grande representante da cidadania, ele vale mais que o ombudsman, ele vale mais que os promotores de justiça de outrora, justamente por uma série de prerrogativas que a Constituição deu a esse órgão público, né? E aí eu vou começar, já falamos da ação civil pública e do poder dela, né, que é uma ação de obrigação de fazer ou não fazer da administração pública. Aqui aqueles que se deleitam com aquela fofoca, que não é teoria, eu insisto, não pode ser teoria, né? A judicialização da política. Amigo, existe ação civil pública. Ele protege interesses e direitos constitucionais. Se a administração pública estiver descumprindo esses interesses difusos e coletivos, aliás, é para isso que serve a ação civil pública, para proteger esses interesses. Vai fazer o que o juiz? Não, conforme o artigo 550 da Constituição, não se pode decidir contra a administração pública. Isso não é judicialização da política. Desculpa aí quem delira com isso. Isso é cumprimento de um poder. Ponto. Isso é exercício típico de ação jurisdicional. Por quê? Porque há valores, porque nós já aprendemos lá no ato administrativo que não existe discricionariedade plena. Então, uma decisão que eventualmente contradite com a essência do sistema jurídico não é um problema político, é um problema jurídico. E aí, ação civil pública é instrumento, assim como a ação de improbidade administrativa é instrumento. Com a diferença que a ação de improbidade administrativa, eu pensei umas 300 vezes em botar aqui ou não. Nós já conversamos sobre ela lá na responsabilidade dos agentes. Porque, na verdade, ela pune quem já praticou o ato. Ela não é exatamente aquele botão que você aperta e salta alguém lá na administração. Na verdade, é um botão que você aperta, pode saltar fora alguém lá de dentro. Você salta um agente público, né? Salta um contrato público. Mas, você não bate no ato, você muda. Até porque, vamos pensar que está bem ela aqui, porque a ação civil pública não tem em regra, não tem esse ônus, salvo se você encontrar, sei lá, uma situação de uma contratação completamente irregular, enfim, e aí, direitos difusos e coletivos, patrimônio público é direito difuso, e tá tudo bem, né? Mas o Ministério Público, além da festejadíssima ação civil pública, ele tem, e que também é um remédio da cidadania organizada, que é a sociedade civil, ele detém de algo mais importante não, mas mais significativo do que detém a sociedade civil. O inquérito civil público, né? Ou seja, o Ministério Público pode pedir informações e muitas vezes só pela conversa lá no inquérito civil, na troca de informações, não é incomum que a administração pública faça um termo de ajustamento de conduta sem que precise, né? Claro que o Ministério Público está ameaçando com a ação civil pública. Olha, se você não corrigir isso, vai entrar. Eu estou aqui de boa fé investigando, porque me chegou uma denúncia e na minha cabeça você vai cumprir a lei se fizer assim. Bom, beleza. Então, a administração pública vai lá e pode tomar suas decisões. Então, mas é um remédio poderoso, né? Que auxiliar da ação civil pública. Aliás, é nele que você colhe os elementos. O cidadão não tem isso, nem a sociedade civil? Na verdade, não. O inquérito, não. Mas, se você não perdeu e prestou atenção na aula sobre acessibilidade das informações públicas, você pode praticamente montar o seu inquérito civil, só não pode ouvir testemunha, mas você pode montar o seu inquérito civil público pedindo informações. Eu quero informação de tal coisa. Seguindo o Ministério Público faz isso com a administração pública, vai pedindo informações, pedindo informações. Ora, direito de pedir informações qualquer cidadão tem. E eu vou dizer mais, não é um direito proibido às associações, né, de forma nenhuma. Então, tá tudo bem, eu posso
eu posso talvez obter alguma parte das informações que seria do inquérito, talvez sem o peso da autoridade do Ministério Público, agente público, né, que representa oficialmente a cidadania com toda uma estrutura, né? Mas certamente acesso às informações supre um pouco essa função do inquérito. Agora que o inquérito civil público ele é muito mais poderoso e muito mais eficaz, eu não tenho dúvida, tanto para preparar a ação civil pública, como um instrumento de diálogo, de interferência direta sobre uma irregularidade. Mas é um botão forte aqui. Esse botão também já vimos. E tem a ação penal pública, né? E aí eu tenho situações típicas também, né? Crimes cometidos contra a administração pública, enfim, e aí o Ministério Público está lá, titular da ação penal. E ainda a ação de improbidade administrativa, que já conversamos lá quando falamos sobre responsabilidade, e são atos de agentes públicos, e já vimos até que eventualmente não agentes públicos, e podem ter combinado multas, podem ter combinado perda de cargo público, se for o caso, né, em cima de condutas de agentes. Né? Então, é um outro instrumento aqui, né? Um instrumento, inclusive, para perda do cargo público. Por que não? Né? Coisa que a ação penal pública pode ter um efeito, pode ser um efeito da pena, né? Mas a ação civil pública, em regra, também não tem. Então, vejam, mais uma esfera de controle. Né? E aqui só o panoramazinho que a gente já conversou. Então, o inquérito, ação civil, ação penal pública. A ação de improbidade administrativa, cá entre nós, ela não deixa de ser uma ação civil pública. Só que é uma ação civil pública de improbidade administrativa e tem lei própria para isso. Né? Então, você podia ter posto civis e penais, enfim. Né? Mas vamos pensar que não se esgota aí apenas o conjunto de possibilidades. O artigo 129, inciso 2 e 3 me abrem leques bem interessantes. Tá? Na verdade, o Procurador-Geral ele é um dos colegitimados para ação direta de inconstitucionalidade, ele é do Ministério Público, enfim, o Procurador-Geral da República, enfim. Então, até a ADIM entraria nesse pacote, mas como é só de um órgão, um agente, eu resolvi ficar aqui no cotidiano do Ministério Público em geral. Né? Seguindo o nosso panorama do controle externo, o Poder Legislativo. Aliás, esse tema ele vai ser retomado lá na questão de contas públicas, quando a gente retomar orçamentos públicos, mas algumas coisas é importante dizer desde já. Né? O Poder Legislativo conta com um órgão auxiliar muito poderoso. Um órgão auxiliar. A Constituição chama assim os tribunais de contas. Eles não são órgãos judicantes. O que eles decidirem não faz coisa julgada, mas eles são órgãos poderosos. A Constituição deu grandes poderes ao Tribunal de Contas da União e as constituições estaduais aos dos estados. É preciso dizer aqui, existe Tribunal de Contas em todos os entes federativos? Bom, a União tem o seu, isso é a coisa mais certa de todas as coisas, e só tem um também. Os estados e o Distrito Federal têm os seus tribunais de contas também. Quanto a isso, também é a segunda coisa mais certa de todas as coisas, pelo menos juridicamente falando. Cada estado tem o seu, ponto final. Então, e para que isso? São tribunais que vão exercer aquelas prerrogativas lá do artigo 70, né, para cima dos respectivos entes federativos, da União para União, Estados e DFs, os tribunais de contas do Estado e Distrito Federal. Até aí está tudo bem, está tudo fácil, e são órgãos que estão lá, com funcionários, no seu cotidiano, apreciando atos administrativos, julgando se estão conformes à lei, se são legítimos, são econômicos, enfim, funções do Tribunal de Contas. Mas eu vou fazer um parênteses aqui para os tais dos Conselhos de Contas Municipais. O que é isso? É um Tribunal de Contas Municipal? Sim, é. O detalhe é que a Constituição Federal proibiu a criação de novos conselhos de contas. Lá em 88 ela proibiu. E quando ela proibiu, eram poucos os tribunais de contas que existiam no país. Né?
Então, aqueles que existiam, como é o caso de São Paulo, existe um Conselho de Contas no município de São Paulo, que se mantém até hoje, porque a Constituição diz que quem havia criado até então se mantinha. E aí as contas do município de São Paulo tem um Tribunal de Contas só para elas lá no município de São Paulo, né? Conselho de Contas Municipal. Boa pesquisa, quem quiser vai lá e passar a lista, a pequena lista, vai descobrir a pequena lista de conselhos de contas municipais, é bem pequenininha mesmo, diante dos 5.000 e tantos municípios. Tudo bem, já entendi. São Paulo São Paulo, o Estado tem Tribunal de Contas Estadual, São Paulo, município, Conselho de Contas Municipal. Essa é a regra, André? Não, não é a regra. Essa é a exceção. São aqueles que ficaram, porque a Constituição não quer mais isso. A Constituição quer uma coisa diferente. Ela quer que os tribunais estaduais sejam os auxiliares do Legislativo Municipal. Oi? Isso mesmo. Então é um órgão que é estadual, que inclusive tem assentos por nomeação no Legislativo Estadual, e esse órgão é quem auxilia o Legislativo Municipal nas suas contas. Inclusive a Constituição chegou a ser bem forte nessa prerrogativa, tanto que ela diz que o parecer do Tribunal de Contas precisa de quórum qualificado lá no Legislativo Municipal para ser rejeitado, né? Ou seja, a ideia é que esses tribunais de contas sejam respeitados, enfim. Você imagina, né? Pega um município de 5.000 habitantes, imagina você criar uma estrutura de controle de contas públicas para aquele município, se você pode fazer isso pelo Tribunal Estadual. Então a ideia do Constituinte foi essa. Então, e o que fazem esses tribunais? Examinam atos administrativos, contas, dão orientações, aliás, materiais dos tribunais de contas são maravilhosos, você pode puxar na internet, você vai ver aí orientações, São Paulo, Rio Grande do Sul, sabe? Bem legal, tá? Enfim, as contas, os gastos dos dinheiros públicos, mas não nesse tempo, já vimos ali no artigo 70, tem lá esse órgão que é um auxiliar proativo, vamos dizer assim, que ele, embora a Constituição dê a ele a condição de auxiliar, seja da União, do Estado ou dos municípios, ele é um auxiliar com prerrogativas de, tipo, anular ato administrativo, o Tribunal de Contas da União fixa prazo para e susta ato administrativo, senão, olha, você fez essa nomeação aí, ela não podia, vou sustar essa nomeação. Opa! Claro que tem que dar direito de defesa, né? Não basta, nós já vimos isso lá nos atos administrativos, mas de qualquer forma, ele fixa prazo, né? E mais do que de ato administrativo. Se for o caso de sustar um contrato, aí com o prazo não. O Tribunal de Contas diz, eu quero sustar um contrato, passa para o Congresso Nacional. Congresso Nacional, tudo isso em termos de controle de órgãos da União. Tá? Nunca você vai imaginar o Tribunal de Contas da União discutindo questão do Estado, enfim, temos uma questão, competência territorial aqui, né? A União, não é competência territorial, é competência em relação ao ente, né? Se for ente da União, Tribunal de Contas da União. Se for ente Estado ou município, Tribunal de Contas do Estado, em regra, e com exceção os municípios que têm o seu Conselho de Contas, como é o caso de São Paulo. Mas eu diria que, depois tem um outro parágrafo que vai dizer que se o Congresso em 90 dias não sustar o contrato que o Tribunal de Contas mandou sustar, e aí o Tribunal de Contas volta a decisão para ele pode mandar anular o contrato sem problema nenhum. Né? Então é um órgão, e esse eu diria que é o que eu chamo de controle ordinário. Né? Ordinário não no sentido de ruim, de imprestável, mas de corriqueiro. Todos os atos de toda a administração pública estão sendo ordinariamente, cada vez mais agora com os instrumentos da informática, cada vez melhor controlados, né? E todos esses atos são examinados por esse tribunal focado exatamente nisso, né? Com o corpo técnico focado nessa questão. Essas contas, elas
além de você detectar irregularidades, corrigir, etc., a função aqui é fazer as coisas andar direito. Elas têm um destino especial, que é a aprovação das contas, que é feita pelo Legislativo. Vejam, anualmente, e aqui a Constituição está regulamentando, no artigo 49, a situação da União, do chefe do Executivo da União, mas isso, né, o princípio federativo funciona, vai acontecer nos outros entes federativos. O Legislativo Municipal vai aprovar ou não as contas do prefeito, conforme o relatório do Tribunal de Contas, em regra estadual. O Tribunal Legislativo Estadual vai aprovar ou não as contas do Legislativo do Executivo Estadual, conforme o parecer do Tribunal de Contas Estadual, né? E aqui o Tribunal de Contas também, ele vai também fazer o seu relatório, seu parecer sobre as contas, que o Congresso Nacional vai julgar. Não é o tribunal. Interessante, o tribunal dá um parecer e aí aquelas contas anuais, aí é o Congresso Nacional quem julga, né? Inclusive, dessa não aprovação de contas pode resultar, além das sanções que podem decorrer, das responsabilizações que podem decorrer de tudo que não aprovou as contas porque foi contratada uma empresa irregular do parente, do primo, de não sei quem. Bom, aquilo ali com certeza é improbidade administrativa, mas aquilo também talvez seja crime, mas aquilo também pode ser passível de responsabilizar o agente público administrativamente. Tudo que nós falamos sobre responsabilização, quando essas contas quando os pareceres sobre as contas vêm à tona, eventualmente eles trazem exatamente essas responsabilidades, né? E pode levar a tudo, inclusive multas, perda de cargo, etc. Mas, especificamente, o ato legislativo, que é do Poder Legislativo, de aprovar as contas, que vem dos tribunais que são seus auxiliares, é um ato que, pela Lei Complementar 64, tem como consequência inelegibilidade por 8 anos. Né? Tanto certos requisitos que estão ali, não podem entrar em direito eleitoral, mas vejam que é uma forma... Aliás, já vou adiantar um spoiler aqui da questão financeira. Né? O Executivo faz a proposta de lei das leis orçamentárias. O Legislativo vota essa, inclusive, com algumas restrições. Depois que o Legislativo volta ao presidente para sanção e a lei entra em vigor, ao chefe do Executivo para sanção e ela entra em vigor. Uma vez em é uma lei que vale só para o orçamento do ano seguinte. Né? Depois que ela entrou em vigor, quem é que começa a fiscalizar aquela lei? O próprio Legislativo. Então ela volta e ao final, justo em cima também daquela lei que aprovou, se podia gastar A mais B mais C, é que vai ser julgadas essas contas pelo próprio Legislativo. Aliás, aqui a teoria do controle dos poderes, funciona muito bem na parte de orçamento público. Mas esse é um tema lá do direito financeiro, lá do fim do ano. Tá? Impeachment, né, é um outro um poder do Legislativo. Né? A lei do impeachment, tem uma lei específica lá de 83 só para o Distrito Federal, mas a lei para prefeitos é a do Decreto-Lei 201 e a lei para governadores, presidente, um monte de... Então, vou repetir matéria de constitucional aqui. Né? Súmula vinculante 46 do STF também vai reforçar a vigência dessa lei, porque já haviam constituições estaduais pretendendo estabelecer ritos diferentes, enfim, o STF já postulou, e o impeachment é justamente a retirada do cargo, né? E com a sanção da inelegibilidade. Na ponta da pia tem um pinto, quando a pinta pia, inelegibilidade é mais fácil. Beleza. Dizer para vocês ainda que até o STF tivemos um precedente interessante lá, quando houve o impeachment da presidenta Dilma, que foi aplicada a pena de perda do cargo, mas não foi aplicada a pena de inelegibilidade. Né? Bom, quem aplica a pena toma a decisão e isso o STF acabou corroborando. Ainda
Então, olha o poder do legislativo. E ainda o controle de atos e contratos. Então, interessante o artigo 49, que embora o poder do Tribunal de Contas possa sustar atos e contratos e tal, né, com participação especial do Congresso, o próprio Congresso pode, por decreto legislativo, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. Então, o presidente vai lá e faz um decreto dizendo que ele quer uma determinada conduta e etc. E isso aí você extrapolou a lei. Você não podia fazer isso. Isso é prerrogativa nossa. Seu poder é regulamentar a lei, não é criar a lei. E se for criar coisa parecida com lei, você vai criar medida provisória. Mas vamos sustar. Aliás, esse sustar atos normativos também, num certo sentido, poderia se aplicar até uma medida provisória que exorbitasse do seu poder regulamentar. Mas isso aqui, vamos pensar que o foco desse artigo, não vamos delirar muito aqui, é os decretos do Poder Executivo. Né? Mas fala-se em atos normativos em geral, o que permite talvez estender para cima e até, por que não, estender para baixo, portarias de nomeação, enfim. Né? O que eu quero dizer, exorbitou, saiu das trilhas da legalidade, pode ser sustado por decreto. Né? E fiscalizar, daí o artigo 49 é expresso. E tudo que eu estou falando do Congresso Nacional, eu tenho que depois olhar em cada Constituição estadual, municipal, onde muito provavelmente, lei orgânica municipal, muito provavelmente essas questões se repitam. Mas vejam, atos e contratos são controláveis. Então, se por um lado a gente estava lá vendo que o cidadão pode destruir o ato e tal, né? Judicialização da política, tá aí aqui é o que? É a legislação da política, porque os poderes automáticos aqui dos órgãos do Poder Legislativo para destruir os atos do Poder Executivo. Né? Sem grande drama, sem participação judicial nenhuma. Né? E é isso, é interessante, né? Nós temos tanto fetiche pelo Poder Executivo, no fundo, ele está sujeito a tudo que é tipo de controle possível. Né? Claro, ele tem prerrogativas interessantes como a de propor orçamentos e tal, né? Mas vejam, já vimos lá que o controle do cidadão, o controle do Ministério Público, o controle da sociedade civil tem remédios fortes e o legislativo também. E está tudo bem. Isso não é um atentado aos poderes. Isso é a dinâmica dos poderes que se autocontrolam. Simples assim. Né? E nada mais razoável que o legislativo, que é o que traz a representação proporcional de todos os cidadãos brasileiros, coisa que não acontece com o executivo, que faz uma representação majoritária, tem essas prerrogativas. Né? E vejam que o que dá essa prerrogativa é a legitimidade dos seus votos. Né? E vejam que são de prerrogativas aqui do Congresso. Né? Nós estamos falando de Senado e Câmara. Né? Senado e a Câmara tem um peso aqui, né? O Senado, inclusive, tem 2 legislaturas. Tem 2, né? Tem mandato de 8 anos o senador. Então, né? Então não é pouca coisa que fala o Congresso quando o Congresso fala. Né? E é isso o nosso sistema jurídico. Não vivemos numa monarquia. Ao contrário, faz algum tempo que a humanidade deixou as monarquias que sobraram como incentivo ao turismo nos países onde estão. Né? Forte, né? Bom, mas é o que eu acho. Vou fazer o quê? Né? Não sou chefe de Estado para ficar. Se eu fosse, não podia dizer isso. Né? De qualquer forma, é interessante. Na verdade, já que falei, vamos falar. Na verdade, eu acho muito interessante as monarquias constitucionais, porque, na verdade, eles deixam o poder, que é o principal, de declarar guerra, por exemplo, na mão de alguém que não tem legitimidade nenhuma para isso. Né? Ou seja, você se acostumou a... É uma forma de você isolar certos poderes. Né? E aí você deixa praticamente todo o resto, o governo, o dia a dia, no parlamento, e você não corre o risco de que atos de guerra possam ser usados para resolver questões de governo. Como pode ser possível
nas democracias constitucionais, né? Porque a prerrogativa do chefe de executivo de declarar guerra existe. E algum pode se achar legítimo para isso. Infelizmente, na história já vimos várias situações em que guerras foram declaradas para resolver situações muito mais internas do que externas, né? Malvinas na Argentina, pela parte da Argentina, é um bom exemplo, né? Ou um mau exemplo do que não. É um exemplo do que não se deve. É um bom exemplo de evento histórico e um mau exemplo do que se deve ou não fazer, né? Mas voltando aqui, então, se vimos que o cidadão tem controle sobre a administração pública, o legislativo também tem, o Ministério Público também tem, está tudo bem. O que não está bem é pensar que com tantos controles o Brasil ainda passa por tantos desvios. Aqui, voltamos ao nosso mapa mental, né, para fixar e dizer que, por hoje, era isso.